sempre procurou por mim, mas eu estive sempre aqui. Estava tão perto, claro como a luz do sol, ao céu aberto. Não vi. Preparando para receber a Helena. Ela ia começar a live, mas alguma coisa não deu certo. Ela pediu para começar. Deixa eu ver, que eu tô começando a Oi, fazer isso. Eu tá tô me ouvindo? aprendendo aqui, viu? Gente, que coisa esse Instagram, hein? Ah, mas deu certo aí. Deu. Ah, que bom, aí, ó, É, já deu certinho. Deixa eu descobrir aqui onde que grava. ele já, de você iniciar, ele já tá gravando. Aí na hora que você fechar lá no xizinho, ele vai salvar. Ah, então tá ótimo. Nossa, eu testei, né? E tava funcionando. Veio um aviso, parece que tá vindo um aviso e eu não tenho 1.000 seguidores. E aí eu falei, ah, tá bom, né? Então Va- ele tá bloqueando, e parece que tá bloqueando até, fiquei sabendo agora que bloqueou até alguém que tem mais de 1.000 seguidores, enfim. Nossa, Ai, mas que bom que deu certo. Aí a hora que eu vi, eu falei, não, deixa eu pedir pro Marcos começar. Provavelmente vai dar uma atrapalhada aí no público, porque eu não sei como que aparece, né? Lá acho que aparece a rodinha de nós dois e tem gente que sempre se atrapalha, então, paciência. não, sem problema, sem É, problemas. Igual eu falei pra você, né? Às vezes é bom que isso fica também aí solto e outras pessoas podem ver depois, né? é, Ouvir. Então a gente vai conversando aqui e o pessoal vai chegando. é isso aí. Bom, eu quero agradecer, né, você ter aceito o convite no meio da sua agenda. Ultimamente eu ando demandando bastante da sua agenda. Ah, E para mim, assim, ó, é muito especial essa live, porque o ano passado, no Hellinger Days, você trouxe esse assunto, né? E fazia 20 dias que meu pai tinha falecido. Então, para mim foi bem tocante. Eu vi que muitas pessoas que nunca nem tinham visto você, primeira vez que estavam vendo você assim, estavam do meu lado e as pessoas, ó, trouxe até o meu amiguinho, ó, as pessoas estavam se derretendo, né? Então, quando eu pensei nesse tema pai, eu falei, não, o Marcos, é ele. ah, E aí eu agradeço por você ah, ter aceito o convite. eu que agradeço, nossa, que lindo, assim, né? E para mim, de fato, naquele momento, né? Porque me falaram assim, uma palestra, né? Então, quando a gente vai também fazer algo dentro da constelação familiar, para mim, nunca é só uma palestra como uma fala, não é apenas e tão somente uma fala. E para mim sempre me toca justamente assim, olha, percebam então o que isso causa, o que isso gera em vocês quando vocês escutam isso, né? Não fica apenas só nesse ouvir, mas percebam também com todo o corpo, né? E aí a gente percebe quanto movimento isso pode chegar em nós, e especialmente quando estamos falando, então, né, aquela foi pais e filhos, assim, quando a gente pode trazer essa vivência e se lançar nessa experiência, né? Então, assim, esse é o tesouro, né? Que a gente possa novamente se lançar nessa experiência de viver junto com esse pai, de viver junto com essa mãe. Ainda que tantas outras coisas, tantos outros fatores, assim, talvez tenham distanciado em algum momento da vida. E a gente vai vendo assim, é possível encontrar esse pai novamente. Essa é a chave, assim, né? Então, como eu encontro esse pai agora, de novo? Né? Porque quando a gente fala isso aqui do. E aí já estou começando aqui um Sim, não, pouquinho, pode falar, porque só é o dessa movimento. introdução, só dessa introdução sua, né? Já fica uma perguntinha assim, olha.
se a gente está falando que esse pai, né, representa esse caminho para o mundo, né, como você hoje olha então para o seu pai e como você o encontra? Talvez assim um exercício muito rápido assim. Se eu tenho a imagem do meu pai agora comigo, assim, como é? Estou junto, eu estou mais distanciado, eu sinto falta, eu ainda algo. Sabe assim, você começa a se observar e a perceber o que toca em você quando você, pela primeira vez, assim, novamente fala: agora eu vou parar e vou olhar para o meu pai novamente. E até o que aconteceu hoje, Marcos, agora, né, do Instagram bloquear, para mim live agora que tá ficando mais confortável, né, mas eu não sou muito assim. E aí, quando aconteceu isso, eu falei assim, se fosse em outro momento, eu ia estar me descabelando, né? Então, aí eu fui refletindo, eu falei assim, isso eu chamo de teste, né? Essas coisas são testes que a vida vão fazendo. E como a gente fala dessa força do pai, né? Que é essa coragem, que eu tô percebendo que eu tô mais corajosa em algumas situações, né? Desse seguir em frente. E hoje eu pensei assim, não, isso não vai me impedir, né? Porque se fosse em outro momento eu já estava assim, tá bom, desisto, tá bom, vou fazer essa, mas não vou fazer as próximas. Não, de alguma forma eu vou fazer. Porque o que é o meu objetivo? Eu tenho feito algumas lives, porque é trazer conteúdo, compartilhar esses conteúdos que eu acho que é tão riquíssimo, e trazer para pessoas que às vezes precisam disso, né? E que vai ajudar um pouquinho. Então, eu pretendo fazer outras, e eu falei, não, isso não vai me impedir. Então, até nisso, é esse encontro com o pai, né? Porque essa força de ancorar e falar assim, não, vamos firme ali, né? E quando eu pensei nesse tema, né, na verdade eu fiquei pensando assim, qual seria o nome, né? Então vieram várias coisas, a ponte né, uma ponte para o mundo, mas aí veio esse caminho, né? Porque é uma escolha também, né, Marcos? A gente querer seguir com o pai, né? Independente da história que a gente tem com os pais. Então, assim, o caminho tá ali, né? É uma escolha nossa, seguir com ele, né? Ou não, né? Isso. Então, na hora me veio isso, eu falei, bom, então esse é o tema. Então, isso que você traz também de, puxa, talvez alguns desafios, né, já se colocaram aí, mas ainda assim, mesmo com todos eles, né, eu decido seguir, né, eu decido ir em frente. Então, quando a gente vai falar dessa força do pai que você traz, eu não gosto de ficar nominando muito assim, olha, o pai representa isso, a mãe representa aquilo, porque assim, ambos abrem para nós, né, portais, por assim dizer, diferentes. Mas, assim, quando nós vamos falar de uma maneira geral, não é? Então eu vou falar do pai e eu vou falar, assim, dessa força que você está mencionando, assim, essa força para ação. Sabe? Essa força para esse externo. Esse seguir, então, quando você assim, eu decido, como filho, seguir com meu pai. Porque eu tenho esse meu pai. Puxa vida, mas e lá na infância eu não tive algo assim. Eu gostaria que tivesse sido diferente. E aí a gente vai fazendo esse retorno, justamente assim, para ver o quanto esse pai já está em nós, já pode ser despertado em nós, no nosso corpo, né? Eu sempre digo assim, olha, o Pai sempre está. O Pai sempre está. Porque eu sei que, justamente assim, é no Pai que se verificam, assim, ou que se fala muito de ausência, porque talvez ele foi para fora para prover, né, lá atrás, quanto os homens, né, realmente iam para fora o tempo todo, assim, a quem cabia essa atribuição. E aí talvez esse distanciamento, assim, o filho olha, cadê meu pai? Meu pai não está aqui, meu pai está no trabalho. Mas aí quando você vai olhar para você mesmo, que você olha para dentro, encontrar esse caminho em direção ao pai que já está em você. Então eu digo assim, isso pode ser despertado, ainda que você não tenha convivido com ele. E você também teve outras referências, né? E quando você desperta isso em você, você desperta também essa força para tomar essa ação para fora, para aquilo que deve ser feito. Então, quando você diz também esse caminho, é justamente isso, assim, olha, encontrar esse caminho aonde essa força, essa grandeza pode crescer junto comigo. Porque daí na hora que você precisar,
de exercer essa força, ela chega, ela vem, ela se mostra a você. E aí significa, ah, eu sigo também com o meu pai. Você, duas coisas que você trouxe, né, que foram coisas que eu estava refletindo também. Primeiro que você falou assim, ah, eu não gosto de denominar, né, a mãe é isso, o pai é aquilo. E aí tem aquela frase, né, que a gente sempre ouve, que o sucesso tem a face da mãe, né? E não por acaso, que foi até coincidência, né, eu fiz um post hoje, porque isso, para mim, não faz sentido, assim, né? Para mim, os dois é que fazem a gente ir para a vida, né, e ter esse sucesso, prosperidade, enfim, tudo. E aí eu me deparei com uma frase do Instituto Raízes, que eu tenho um livro deles, e lá eles falam, né, que o sucesso tem a face da mãe, mas tem o braço e os braços e as pernas fortes do pai. E eu falei, é isso, gente, porque não dá pra gente falar assim, não, eu só vou ter sucesso, né, com a mãe, né? Precisam de ambos. Então eu achei bem interessante isso, porque Ah, senão a gente fica metade, né, Marcos? e você fica limitado, né? Você fica preso, assim. É claro que o Bert Hellinger trouxe isso para nós, né? Disse isso para nós. A gente vê isso mesmo também acontecer quando você fala, olha, o sucesso, né? Tem essa cara da mãe, tem esse rosto, a face da mãe. E aí isso, quem toma essa mãe, né? A gente percebe isso também nessa pessoa. Mas aí aquilo que eu falei para você, então, justamente para que a gente possa estar cada vez mais completos, porque eu não estou aqui só pela mãe, né? Com aquilo que a mãe pôde oferecer, mas eu somente estou aqui justamente porque esse pai, né, esse homem ofereceu algo e essa mulher, essa mãe também ofereceu algo, né? E isso é biologia pura, né? Quer dizer, aquilo Sim, sim. que esse homem tinha, e eu sempre digo isso, tudo aquilo que esse homem tinha, ele não ofereceu um percentual para você de 10%, 20, 30, 40, 50. Ele ofereceu tudo. Tudo que cabia a ele foi oferecido para você. Tudo que cabia a essa mulher, a essa mãe, foi oferecido para você. E aí, quando você soma isso dentro de você, aí assim você tem esse, né, como você disse, essa palavra, o sucesso, mas ele vem acompanhado assim e preenchido, né, que te torna cada vez mais completo, né? Vem dentro dessa abundância, dessa prosperidade, vem dentro dessa serenidade, daquilo que cabe a mim, como essa história, através desse pai e essa mãe, agora me abrir e entrar em sintonia com tudo isso. Aí é pai e mãe juntos, né? É, e é interessante que você falando agora, eu lembrei, todo mundo já deve ter visto aqueles filminhos da corrida dos espermatozoides, né? Então, assim, imagina, é aquela, eu fico imaginando aquela cena, correndo, tem que ser ágil, né? Então é isso, são ambos mesmo. E E uma aí, outra coisa, quando a gente fala isso, né, dessa força, inclusive para o exterior, essa é uma imagem que você traz, assim, é bonita, assim, né? Então, o espermatozoide, né, que vai correndo, assim, até alcançar o óvulo, e depois essa outra tarefa de manter esse óvulo, de manter e sustentar essa vida. Então, por isso que a gente faz algumas distinções, inclusive, assim, porque geralmente, sim, é a mãe que tem esse cuidado mais próximo, né? Que está ali mais perto, na casa e tudo, e o pai, geralmente, assim, esse mais distante, esse mais para fora, essa força mais para ação aí, por isso que a gente fala assim, esse caminho para o mundo. Quando eu tenho esse meu pai, quando eu olho para esse pai, quando eu tenho esse suporte, eu vou. É como se fosse assim, o pai, ele assume o risco. Sabe, a mãe toda cautelosa, sim, né? O filho vai fazer alguma coisa assim, é a isso mãe, meu mesmo. filho, cuidado, né? Olha, se vai brincar com fogo, você vai se queimar. E tem toda essa cautela, essa amorosidade, né? E aí o pai, assim, às vezes ele fica olhando de longe ali, assim, sabe? E deixa o filho fazer. E É. deixa o filho fazer, como que ele diz assim, vai, filho, faça, viva a experiência. Então, esse que tem o pai, assim, tem essa força para viver as experiências. Senão, essa pessoa se torna muito insegura, né? Então, assim, para ela é difícil decidir. Sabe, pessoas que, nossa, é uma indecisão, assim, ela não consegue se decidir qual caminho tomar, em fazer algumas escolhas. E quando a gente vai ver, assim, falta essa confiança que vem dessa energia, né? Essa energia que está presente, tanto no masculino como no feminino, mas nesse caso aqui nós estamos falando justamente assim, como essa energia desse masculino pode nos impulsionar a seguir adiante. É.
E vem a imagem para mim também, né? Sempre da, tipo, vai levar o filho ou a filha para andar de bicicleta, né? Então a mãe vai acompanhar a criança para andar de bicicleta, vai segurar lá no banco e vai conduzindo, né? O pai não, o pai vai lá, solta, senta num banquinho, vai ler um jornal e a criança vai lá, cai, chega toda machucadinha, suja, mas está feliz porque se arriscou, né? Soltou, né? Então o pai confiou e a criança também confiou de que tem essa explorar, né? Isso, Então isso. é Esse bem é interessante. também um exemplo, né, que você traz e que ilustra isso que a gente está dizendo e que geralmente acontece, né? Geralmente é esse pai que tem essa coragem de soltar, não é? Como eu disse antes, assim, é como se o pai dissesse assim, filho, vale a pena correr o risco. E o É, pai também aceita correr esse risco, né? Que no geral a mãe quer assim adivinhar o que o filho precisa e que ela pode fazer para que ele não corra esse risco. É esse amor tão grande, assim, sabe? Então, assim, o que que o meu filho realmente está precisando e que eu posso fazer, assim? E o pai, de repente, faz assim, vou deixar ele buscar. Ele deixar ele atrás? Eu vou deixar ele viver essa experiência? Eu vou permitir isso? É claro, está ali como um suporte. Ele está presente de uma outra maneira como esse suporte. Isso é importante, né? Porque o filho também, se ele tem essa confiança e se ele sabe que ele tem esse suporte, ele vai. Então, o pai fica ali observando e se for preciso, eu estou aqui. E se não, esse filho vai voar. Vai você, meu filho. Pode ir, viva a experiência cada vez mais. é isso mesmo. E uma outra coisa que você comentou um pouquinho atrás sobre esse encontrar o caminho, né, do pai, né? E aí me vem aquela coisas que também a gente já ouviu o Bert falando, que está nos livros dele, que é a mãe que leva o filho ao pai, né? A mãe que dá acesso ao pai. E a gente já viu isso também, eu já vi no campo, que muitas vezes a mãe não permite, né? Independente do motivo, então por conta disso o filho ou a filha não consegue ter essa força, né? E aí o que eu estava refletindo, Marcos? Não sei se você tem alguma opinião sobre isso, né? Quando não é possível fazer esse movimento, né? A mãe não consegue fazer esse movimento de liberar o filho, o filho vai ter que ter o tomar é beber coragem para ter que desobedecer essa mãe e fazer esse movimento em direção ao pai, né? E aí vai nessa com a consciência pesada que a gente fala, né? Quer dizer, vai ter que sustentar isso de ir em direção ao pai, mesmo que seja internamente, né? Porque às vezes o pai não está mais aqui presente, de repente vai fazer esse movimento fisicamente mesmo, né? Porque às vezes a criança não tem acesso ao pai, mas vai ter que ir lá. Então, assim, esse desobedecer à mãe, né? Porque é difícil, a gente não pode julgar as dores, né? Que tem lá. Ah, Então, assim, assim, é necessário fazer esse movimento, né? Consciente, a gente vai ter que fazer esse movimento. isso que você traz agora, né? E assim, como eu chego, né? Eu descubro agora, desperto esse novo caminho até meu pai, se minha mãe não me libera para isso. Então, vamos só entender assim um pouquinho, né? Claro que o nosso primeiro movimento, e quando a gente for falar desse sucesso, né? Tem o rosto da mãe, porque nesse nosso primeiro movimento é com a mãe. Né? Então, quando seja o menino, seja a menina, esse primeiro movimento assim de ser nutrido, inclusive, é ali junto da mãe. O papel do pai é outro. Mas vai chegar um momento em que esse filho e essa filha precisa descobrir essa energia também do masculino, ou seja, precisa ir até esse pai. E aí começa o que a gente chama também assim, é uma primeira despedida dessa mãe, né? E que bom quando essa mãe consegue perceber que, esse filho também precisa desse suporte, ele também tem esse amor do pai e leva esse filho ou essa filha até o pai. Mas isso não é tão fácil assim como parece. Porque essa mãe tá ali toda com esse filho, normalmente protegendo muito esse filho, não é? E aí é como se assim, tá bom aqui, meu filho. O que você quer buscar mais ali? O que você quer ali? Né? E aí esse filho então precisa o quê? Tomar também uma decisão e deixar claro para essa mãe assim, minha mãe, aqui no meu coração eu tenho espaço para ambos e você não vai perder nada se eu for até ali. Você vai ganhar também, assim como o meu pai vai ganhar também.
Então, eu tomo essa decisão como filho de ter você, minha mãe, no meu coração e de igualmente ter o meu pai dentro do meu coração. E agora, esse momento, é o momento que eu preciso seguir e tomar essa energia. É claro que nós estamos falando de lá uma criança, por exemplo, não tem toda essa consciência, não é? Mas sempre é tempo para que nós possamos tomar esse amor dos pais, seja da mãe, seja do pai. Então, assim, sempre é tempo para você tomar essa decisão. E aí, como você disse, assim, muitas vezes vou ter que, entre aspas, contrariar a mamãe. Né? Que, nossa, mas tá tão gostoso aqui, tá tão aconchegante aqui, o que que você quer sair daqui? E aí você tomar essa decisão e essa coragem para buscar também colocar o seu pai em evidência dentro de você. Então não é só a mãe que está à frente, não é só o pai que está à frente, os dois ganham um lugar de evidência no seu coração. Isso significa que você pode viver também a sua força de maneira mais plena. Você não precisa rejeitar algo que vem do pai ou algo que vem da mãe. Você pode assumir os dois. O caminho está aberto para os dois. Então veja, isso é muito mais uma postura interna, né, do que efetivamente aquilo que está se passando na superfície, porque talvez, como você disse, o pai nem esteja presente, ou a mãe nem esteja presente, mas você, como filho, você consegue olhar para a sua história e dar um espaço igualmente ao seu pai e à sua mãe. E aí nisso esse caminho fica aberto para os dois. Então é uma decisão sua. E que bom que a gente pode, né, inclusive hoje, a qualquer momento, tomar essa decisão e olhar novamente para essa mãe e para esse pai e se entregar ao amor dessa mãe e desse pai. Porque é um processo, né, Marcos, que a gente tem que fazer diário, né? Não, aquela, ai, na constelação, né, as pessoas que de repente não estão muito habituadas ouvem muito isso, ai, tomar o pai, tomar a mãe, mas é diário, né? E às vezes, o que eu me percebo assim, quando eu estou enroscada com alguma coisa, é aquela história, ou toma pelo amor ou toma pela dor, né? Então, quando eu percebo que eu estou em algum sofrimento, que algumas coisas não estão dando certo, eu volto lá atrás, falei, opa, tá faltando algo, né? Então é todo dia você ter que ir lá fazer A- uma. a- onde algo se separou de algum modo, né? Porque, é É, claro, temos, assim, os nossos julgamentos, tem aquelas iscas, assim, que às vezes o filho morde lá e sai desse seu lugar de ser apenas o filho e quer ir lá resolver situação que pertence, inclusive, a esse homem e essa mulher, que também é o seu pai e a sua mãe, e que tantas e tantas vezes colocam isso naquele pacote econômico, né? Então, muitas vezes eu digo assim, olha, a gente precisa separar quem é o pai, quem é a mãe, para que você possa olhar com toda a sua serenidade e com toda a sua entrega para esse pai e para essa mãe. E deixar aquele seu julgamento do que esse homem fez, do que essa mulher fez, como um homem comum, como uma mulher comum, que comete seus erros, que cometem seus pecados, seus equívocos, assim como nós. E aí perceba que isso pode trazer para nós justamente assim, essa tranquilidade de que, meu pai, contigo o caminho continua aberto. Minha mãe, contigo o caminho continua aberto. E aí eu já não olho para tudo aquilo que pertence ao homem e à mulher, mas eu passo a olhar para esse pai e para essa mãe. E aí eles podem viver, como de fato já vivem, dentro de nós. ontem foi dia de grupo de estudo, né? E aí umas 2 semanas a gente está lendo e deixando reverberar, né? E por incrível que pareça, envolvia essa questão de pai também. E aí, num dos textos, era uma constelação de casal, né? Em que o Bert fala assim que o companheiro é a melhor versão que a pessoa poderia tomar, né? A melhor versão desse companheiro. E aí, quando eu li essa frase, assim, eu estar no meu lugar, que eu estou exercitando muito isso. Na hora que eu li essa frase, nossa, eu peguei e pensei assim para mim, eu estou na minha melhor versão, né? Então, assim, tá sendo tão mais fácil, tão mais leve isso, sabe? De ficar no lugar. E aí eu quero aproveitar esse gancho, porque era uma coisa que eu anotei para falar, né? E aí a gente não combina nada, né? Mas as coisas vão surgindo.
que você falou, né? O lugar de pai, o lugar de mãe, o lugar de filho. Então, às vezes eu ouço pessoas falando assim: ai, minha mãe é minha melhor amiga. Não, gente, mãe e pai não é amigo. E aí, por que que eu estou falando isso? Porque sai desse lugar, né? Então, imagina assim: eu tô, ai, virou minha amiga, saiu desse lugar de pai, saiu desse lugar de mãe. E por experiência própria, quando o pai sai ou a mãe sai desse lugar, você sai do seu lugar, né? É praticamente automático isso. E eu passei assim por situações na minha vida em que eu saí do meu lugar, né? Fui convidada a sair do meu lugar e às vezes muito criança. Hoje eu tenho consciência disso, né? Muito criança, numa idade que eu não tinha ideia do que era aquilo e tive muitos problemas. Então, assim, precisei de muita terapia, muito autoconhecimento para poder trabalhar isso em mim. E eu lembro que num livro do Bert, eu não lembro se é na autobiografia dele, ele fala assim que a gente tem que esquecer o que ouviu, né? Lá na infância, quando criança. Mas é muito difícil. Imagina uma criança de 9 anos de idade, né? Sim. Então eu fui trazendo isso durante a minha vida de adulto. E por quê? Porque papai me colocou num lugar que não era de filha, né? E lógico que a criança vai lá e assume esse papel, né? Então, assim, pai, se tiver, eu não consigo ver quem tá na live, então, assim, se tiver algum pai e mãe aqui, assim, vocês não são amigos dos seus filhos. Isso não significa que você não possa ter uma relação amistosa, uma boa Sim, relação com os seus pais, né? Então, cuidado para não confundir isso também. Mas, assim, o que você recebe dos seus pais é muito precioso, né? Nenhum amigo vai conseguir te dar a vida. Nenhum. Assim. Então, esse bem é muito precioso para você colocar ele dentro de uma relação como essa. Então, é assim, podemos, e claro, é ótimo, né, quando a gente pode ter uma boa relação com o pai, com a mãe, ter esses pais no coração, ter esse caminho aberto. Sim, promovam esses encontros. Isso pode ser muito leve, né, sem forçar nada, se for possível, que ótimo. Agora, quando você traz isso do lugar, e quando você falou do companheiro, né, essa minha melhor versão, realmente é um caminho, né? Então significa assim, olha, para eu ir percorrendo esse caminho, chegar na minha melhor versão, com meu companheiro, com minha companheira, significa também que eu pude crescer, que eu pude sair daquela criança, talvez birrenta e mimada, lá atrás, que tantas vezes mordeu alguma isca porque muito ama. Porque muito ama, os filhos muito amam, né? Então, se eles olham algo, ouvem algo ali dentro desse homem e dessa mulher, da relação desse homem e dessa mulher, pode ser que eles sejam atraídos a querer resolver aquilo lá. Por quê? Porque geralmente o que essa criança quer é que papai e mamãe estejam juntos, que eles estejam juntos. E aí ele vai olhar como está essa relação. E quando você vai como companheiro, então agora sim, eu mulher, eu homem, se eu cresço, significa a minha criança toma esse caminho, percorre por essa mãe, percorre por esse pai, olha para essa história que vem dessa mãe e desse pai, e aí pode ficar um pouquinho mais livre, inclusive, se fica no seu lugar de filho, apenas a filho, para poder olhar para as suas relações. E dentro das suas relações, por exemplo, você como mulher. Agora eu posso ser uma mulher aqui para esse companheiro. Agora eu posso ser um homem aqui para essa companheira. Por quê? Porque eu tomei tudo aquilo que vem dessa história através desses pais e, como criança, também me permiti crescer com esses pais em mim. E olha, veja que trajetória longa é essa, né? E que a gente pode fazer assim sempre, porque como você disse, às vezes a gente escorrega, eu digo sempre assim, morde a isca, né? Você quer ver, por exemplo, eu moro longe dos meus pais, né? E aí quando você vai de férias, assim, que você vai passar ali 20 dias, 30 dias junto, que daí você tem aquela convivência, você tem que estar o tempo todo, assim, percebendo, opa, peraí, que lugar eu tô aqui?
né? Como está a minha postura? E aí, simplesmente assim, opa, deixa eu voltar para ser apenas o filho aqui. Porque eu tô lá na casa deles, e aí tem gente que chega lá na casa dos pais assim, ah, ô, mas você deveria colocar isso aqui. Não, isso aqui não combina aqui, você coloca lá. Não, porque você deveria ter isso, você deveria fazer aquilo. É totalmente fora, entendeu? E é muito rápido disso acontecer. Então é simplesmente assim, ah, aqui eu posso ser apenas o filho. E se você se dá essa condição, você vai desfrutar também desses momentos de poder ser apenas o filho, sem É. precisar resolver nada para esse pai ou para essa mãe. E ó, E aí acontece isso, né? Nossa, posso descansar sendo o filho, não é? Posso repousar aqui sendo o filho. E aí, mesmo que na superfície esteja um turbilhão, você pode experimentar internamente essa serenidade. até para esclarecer, né, o que eu falei dos pais não serem amigos, né? Porque na verdade, às vezes, né, por conta de alguma dor, né, que os nossos pais têm, que todos nós temos, às vezes o filho vai virar confidente, né? Ou nisso, tipo, o pai ou a mãe eles ficam dependentes, né? De tudo ter que perguntar para você, né? Tudo ter que a sua opinião e aí bagunça tudo, né? Então, assim, tem uma boa relação, mas a gente tem que manter o nosso lugar. E Ó, existem aí, coisas, só para não perder isso que você falou, existem coisas, né, que o filho também tem que saber se afastar. Porque às vezes ele tem uma certa curiosidade. E se ele se coloca dentro dessa curiosidade para ouvir, ele já foi capturado para dentro dessa relação e de algo que pertence somente aos pais. Então, o tempo todo, esse filho olhar para si e saber que dentro dessa relação com o papai e a mamãe, ele é o pequeno nisso daqui. Ele é menor. E aí ele também tem que olhar assim: ah, mãe, isso daí você também pode resolver por você mesmo. Ah, pai, isso você também pode resolver por você mesmo. Não ser capturado, muitas vezes por curiosidade para saber o que está se passando lá, e depois ele não consegue voltar como filho. Fica mais difícil para ele voltar e ser apenas o filho. Mas, de novo, o processo. Você volta, você percebe aonde foi que extrapolou e retoma o seu lugar de filho. Como se dissesse assim: mãe, isso aí você dá conta. Pai, isso aí você dá conta. Isso pertence a vocês como homem e como mulher. E se pertence a vocês como homem e como mulher, aí eu não entro. Aí eu não entro. Sabe por quê? Se o filho entra, ele vai começar a ter que escolher entre um e outro. Quem tá certo, quem tá errado, quem fez bem, quem fez mal. E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer um rasgo na alma. Porque assim, isso aqui tadinho, né, da minha mãe, ou tadinho do meu pai. E aí ele perde a sua força porque ele deixa de ter o pai e a mãe dentro dele 100%. Ele vai começar a ter que escolher entre um e outro e vai virar uma confusão. E aí, muitas vezes, né, ela criança, pré-adolescente, adolescente, quantas vezes se entra nessa relação e lá na frente você vai ver, puxa, por conta de ter entrado nisso, eu perdi de estar mais próximo, seja do meu pai ou seja da minha mãe. E na verdade, permiti de estar mais próximo da minha própria força com os dois em mim. É muito é, forte, é muito forte. e a gente está sempre sendo convidado, né, Marcos? Que nem você comentou, né? Eu também vivo longe da minha família e quando a gente tem pais idosos, né? Aí fica mais difícil quando fica mais difícil a gente se manter no nosso lugar, porque, né, a gente vai estar sempre sendo convidado. E aí quando tem também que os pais estão mais fragilizados, com problema de saúde, então o meu pai ele ficou doente, a gente teve que ficar cuidando dele, né? E eu fui escolhida para assumir algumas funções de cuidar de conta bancária, ter que fazer procuração, né? E olha, é porque assim, ó, eu estou exercitando como quando eu conheci a constelação, que já faz um tempo, eu descobri que eu não estava no meu lugar, né? Todo esse histórico que eu já tinha, que eu fui convidada a sair e fui lá capturada, né? Então eu estava bem atenta. Sim. Então, assim, ó, mesmo eu tendo que cuidar de algumas partes burocráticas, algumas partes práticas, né, do meu pai, eu fazia sempre e perguntava para ele.
E às vezes ele fala, não, você decide. Às vezes ele queria me passar uma atividade lá, eu falei, não, pai. Então assim, então eu nunca fazia nada, porque meu pai estava lúcido, eu nunca fazia nada sem perguntar para ele. Então muitas vezes ele que orientava e eu ia lá fazer, né? Pagar conta. Então eu ia deixando ele lembrando e só ia falando, ó, já fiz, mas olha, como é difícil, porque senão, quando a gente vê, a gente está lá fazendo. E E por mais que ele. mais do que fazendo, muitas vezes assim, você já está exigindo, né? Porque É, você começa assim, tem uma certa percepção do que você entende que é o melhor para esse outro, né? E aí esse é o perigo, né? Que daí você extrapola. Então, isso não significa que não possamos fazer nada para os pais. Não, muito pelo contrário, especialmente como você disse, né, quando estão idosos e precisam, talvez seja uma oportunidade até de retribuir, mas de que maneira eu faço isso? Né? Qual é a minha postura ao fazer isso? E aí, mais uma vez, lembrar-se, a postura de que aqui eu sou apenas o filho. Né? Aquela história assim, meu pai, minha mãe, agora eles são meus bebês, né? Agora eles são crianças, e agora. Quantas vezes você, inclusive, já escuta isso assim? Eles viraram criança novamente, agora eu que cuido dessa criancinha. E eu digo para vocês assim, essa ordem ela não se inverte, não é? É como se essa bênção, por assim dizer, né, ela continua fluindo de lá de trás, seguindo adiante e vai mais adiante ainda, passa por você e segue nessa vida. Então, essa bênção que vem desses pais, essa ordem não vai se inverter. Ou seja, essa bênção continua dos pais para os filhos. Eles continuam grandes, mesmo com algumas necessidades. E quando a gente consegue olhar para eles dessa maneira, assim, poxa, tá lá acamado, tá precisando. Pai, aqui o grande é você. Mãe, aqui o grande, a grande é você. E, por favor, me abençoe. Você vai ter ainda mais força para fazer aquilo que é necessário. Porque você não precisa ocupar o lugar de ninguém, nem dos pais deles e nem o lugar deles mesmos. o Marcos, assim, né? Parece uma coisa tão. Eu vou colocar assim, né? Entre aspas, tão boba, né? Imagina, porque assim, as pessoas que não vivenciaram isso, né? Na constelação, não vivenciam isso no corpo, né? Na vida, de repente fala assim, não, imagina, isso aí é besteira, né? Mas é a imagem do rio, né? Quer dizer, a corrente nunca volta para trás, né? O rio vai fluindo para frente. Então, assim, quando a gente está nessas situações aí, né? Que a gente fala que é emaranhamento, que a gente inverteu a ordem. Mas é tão. Imagina, só ajudei. Gente, aí você começa a ver, ter problema de tudo, né? Você pode ter problema em relacionamento, problema no seu trabalho. A vida não vai, não anda, né? É como se quando a corrente começa a querer ir ao contrário, a água para de fluir, né? Eu tenho a imagem da torneira, né? Começa essa força e essa vida que vem deles, é como se a água descendo ali e aí vai lá e Exatamente. estanca. Então, Você sai fora desse fluxo amoroso, né, e que está presente na vida mesmo. Eu lembro que eu dava um exemplo assim, olha, imagina, né, com relação a essa ordem, por exemplo, né, que tem uma cachoeira, né, uma grande cachoeira que forma aquele pequeno lago e vem mais transborda, mais uma cachoeira, mais um pequeno lagoinho ali, mais outra cachoeira. E aí, o ano passado, vai atrasar, não me lembro agora. Eu fui para Foz do Iguaçu, né, novamente, já fazia muito tempo. E aí, de novo, né, assim, aquele momento de olhar, assim, as cataratas. E eu falei, eu olhava assim, falando, nossa, é isso, não é? Olha essa cachoeira tão grande que cai, forma esse cai mais um. E nós estamos lá embaixo, né? E aí, de repente, você que está lá embaixo, você olha assim e fala assim, então, sabe o que acontece? Agora essa ordem aqui vai se inverter, viu? Essa água vai correr daqui de baixo para cima. Vai conseguir? E às vezes a pessoa está cheia de boa intenção, mas ela não vai conseguir porque essa ordem não se inverte. E ela sai desse fluxo amoroso e vira uma luta constante. E fica muito pesado para essa pessoa. Então, quando ficar muito pesado para você também, procure observar se você já não está fazendo algo que você está fora do seu lugar. Porque quando você entra em sintonia, mesmo com essas situações que são difíceis, eu não estou falando de algo muito fácil, difícil mesmo, situações difíceis, mas você entra em sintonia, inclusive, como eu disse, com essa bênção que continua a fluir lá de trás e segue adiante através dos pais, você ganha uma força para você conseguir fazer a tarefa que precisa ser feita. E aí você segue. E aí você segue.
Você falou da cataratas, assim, quando eu falei da coragem, né? Eu não estou me reconhecendo. Em várias situações da minha vida eu falo, o quê? Né? Então a cataratas foi uma dessas, porque eu tinha muito pânico. Eu nem sei de onde vem esse pânico de estar em ponte, assim, com água embaixo. Várias vezes, eu até passava, mas sempre tinha que ter alguém do meu lado. E eu fui para Cataratas, fui sozinha, mas estava aquele grupo de gente, né? Então, bem na hora de eu entrar naquelas plataformas lá, eu olhei e não tinha ninguém. Eu meio que eu fui, cheguei lá primeiro, sei lá, e de repente todo mundo que estava junto sumiu. E eu falei, como assim? Aí eu respirei fundo, eu falei, bom, e só me veio isso na cabeça, você não está sozinha. E fui. E olha, hoje eu assim, e esse daí, né, esse pai que faz você dar essa coragem de arriscar, né, arriscar com confiança, com segurança, né, mas eu sempre, nossa, eu não ultrapassava essas barreiras, sabe? Então, isso que você está falando da gente ver se a gente está no nosso lugar, eu percebo que essa força flui mais fácil, né? Sim. Que vem e quando você menos percebe, você está fazendo, né? Você está indo, que é isso, por isso o caminho para o mundo, né? A Exato. mãe é aquele aconchego, né? Na hora que você está precisando de alguma coisa, você já imagina aquele aconcheguinho da mãe. Mas o pai é isso, é expansão, e eu tô cada vez mais só sentindo Olha, mais aí expansão. isso retrata muito bem aquilo que nós falamos no começo, assim, olha, quando você vai tomando, né, esse pai e você vai percebendo assim que essa grandeza em tomar esse pai, ela cresce e muitas vezes de forma imperceptível dentro de você, e aí você só vai se dar conta de que isso realmente já está em você, essa grandeza, quando você necessita. E aí quando você necessita, você fala assim, ah, de algum modo, aquilo que me limitava, agora eu posso ir. É como se, ah, pai, com você eu posso ir além. E esse pai, com esse suporte, simplesmente olha para você e diz: vai, vai, filho, vai. Então, se antes esse medo que me paralisava e angustiava, em algum momento assim eu consigo ir cada vez mais tomando essa força para ir além, que vem, nesse caso, estamos falando do próprio pai, e que esse pai pode oferecer. Então, assim, ah, eu nem sei porque eu tinha isso e nem sei como eu consegui vencer isso. Eu só sei que eu cheguei lá e fui. Dessa vez eu fui. Ah, com o pai eu posso ir além. Com o pai eu posso ir um pouco mais. Com essa grandeza que vem do pai e que cresce em mim, eu posso ir um pouco mais. Eu tô relatando isso como experiência de filha, né? E aí, por exemplo, quando é filho, eu só pude observar essas coisas no campo, né? Então eu vejo que normalmente o homem não consegue constituir de repente uma família, e mesmo que constitua uma família, ele não consegue esse prover, né? Que agora mudou muito, né? Hoje os dois trabalham, enfim, mas ainda tem, né, essa energia de sustentar, né? Até teve no, acho que foi no encontro, lembrando dessa frase dos braços fortes, né? Acho que foi ontem o René comentou que de alguma imagem, algum filme, não lembro o que que era, e ele relatou assim, que era uma mãe, ou foi numa constelação que o Bert Helling pediu, então foi uma mãe sustentando uma criança no braço, e depois o pai vindo, sustentando a mãe, e os dois, sabe, assim? Ah, Então tá. é isso, né? Então eu fico, de repente você como filho, né, pode falar melhor isso, quando você não tem essa força do pai, né, que a gente bloqueia, que isso pode causar, né, de, não fluir tão bem Ó, isso, claro que sempre a gente tem que olhar como isso atua efetivamente naquele determinado sistema para aquela pessoa, não é? Mas então vamos falar de maneira genérica, não é? Quais são esses efeitos que muitas e muitas vezes são repetidos e por isso que a gente já tem um direcionamento do que isso gera, não é? Então essa ausência desse pai gera. Porque esse menino, ele precisa, tanto o menino como a menina, eles precisam tomar essa energia do masculino. E o pai que vem trazer isso para nós.
né? E aí, se esse pai não está, pelo menos existem outras referências de homens com essa energia masculina. A mulher não oferece isso. Como o homem não oferece essa energia do feminino, né? Isso precisa ser buscado juntos, né? O masculino e o feminino juntos. Então, buscar essa energia desse masculino significa trazer para você também essa, como nós falamos aqui agora há pouco, essa confiança de ir além, essa confiança de entender essa amplitude que existe e que você pode buscar no mundo, na vida. Então isso você fica mais seguro, né? Se você não tem, você fica inseguro para as suas decisões. São pessoas assim que têm dificuldade mesmo de tomar decisão, assim, é muito difícil de decidir entre isso e isso, né? São pessoas que não se sentem, não sentem confianças nelas mesmas e nos outros. Então, o tempo todo, assim, inclusive, estão alerta. Nossa, peraí, o que que é isso aqui? O que isso pode ocasionar comigo? Porque é como se eu precisasse me proteger, eu precisasse ficar dentro do meu casulo, né? Então, assim, não saem do seu casulo. E aí precisa sair desse casulo, viver as experiências. Por isso que eu falei também do pai nisso, assim, olha, o pai geralmente assume o risco. É como se o pai falasse pro filho, vai, filho, vai viver, vá e vive essa sua experiência. Ah, mas pode acontecer isso e pode, são suposições. Vai lá e viva. Viva a sua experiência, que o papai está aqui contigo. Então, assim, são N situações, né? Mas no geral, assim, vamos falar assim, bem genericamente, essa força para buscar e tomar essa ação de ir para fora. Se eu tivesse que resumir, essa potência, ganhar essa potência para você ir para fora, sair do seu casulo, desabrochar e ir para fora. E aí, assim, se apresentar, como se dissesse assim para o mundo: eu tô aqui e eu tenho meu pai comigo. E aí, qual é a minha tarefa aqui? Qual é a minha ação aqui? Pode deixar comigo, eu faço. Nossa, Mar, me lembrei agora, quando eu fui pensar no tema, né, para nossa live, é, uma das coisas que me veio foi assim, além do horizonte, né? E aí, quando me veio essa palavra, eu lembrei, né? Não sei se você vai lembrar que eu te contei quando eu estava para vir mudar para cá, né, para Florianópolis, eu numa meditação que você fez, abriu, né? Então assim, na meditação abriu assim, tipo, eu me conectei com isso, né? De eu vir, de eu não vir, eu estava nessa tomada de decisão e abriu assim, ó, tipo, vai. E foi o meu avô paterno. Eu nunca tive uma relação assim próxima do meu avô, porque ele era uma pessoa muito séria e desde que de criança que eu conheço ele ele tinha algum problema de saúde e assim, não se relacionava, né? Então não tinha essa conexão, nunca tinha sentido essa conexão. E nesse dia lógico, né, que a gente não vai tomar decisão só por causa disso, mas foram várias coisas que foram vindo, mas esse dia foi assim crucial para eu tomar a decisão. E para mim foi nitidamente meu avô paterno que estava ali e todos eles ali falando assim, vai. Eu abri o caminho, vai. Né? Então agora você falando isso, me lembrei disso. Falei, gente, é sensacional, é isso mesmo. Essa energia, né, É, desse masculino, assim, e vai porque nós estamos aqui, você tem suporte, como você disse antes, você não está sozinha. é, Desperte esse pai, e quando eu digo esse pai, essa mãe, né, que estão nas nossas células, é claro que eles trazem todas essas informações desse nosso sistema familiar, onde estão presentes, obviamente, meus avós, né, e todo mais, esse amor, essa fonte de amor. Então, quando você entra em contato com isso, dá espaço para mais esse avô dentro de você, mais essa força extra que entra dentro de você, nessa concordância e esse sim de tudo isso que vem desse fluxo amoroso que está presente na sua vida, na sua família. E é. aí você segue. E fazer essas lives é bom porque faz a gente revisitar temas que. E a gente vai, ó, eu sinto até que, sabe quando você tá assim, ó, você tá até mais cheia, né? Então o Vai movimento vai transitando, assim, acontecendo. nesse... Isso, é isso mesmo. Como nós falamos do caminho, assim, minha sensação aqui também é assim, né, de, nossa, você vai tateando aqui esse caminho e vai percebendo aqui, vai percebendo ali, É, né? Então, sai daquela coisa talvez tão fechadinha, assim, e se abre, né? Isso que nós é. falamos aqui, nossa, essa força desse pai que nos abre para tomar essa ação, essa potência que nós precisamos para ir para fora.
Eu acho que a gente pode ficar com isso Com aqui, isso mesmo, é isso já mesmo. vai ser um belo presente, né? É, olha, só para encerrar, eu assisti um filme recente, chama Meu Filho, Nosso Mundo. Não sei se você já viu esse filme. Eu vi que acho que ele está na Amazon e está em outros streams lá para alugar. E ele mostra bem isso, o pai e o mundo, sabe? Tem uma parte lá, não vou ficar dando spoilers, nem vou falar nada sobre o filme, mas tem uma parte que ele declara isso, o mundo do filho, entendeu? Então é Ah, bem que legal. interessante, é bem interessante. Que legal. Eu acho que assisti, Meu acho que filho, era Meu nosso Filho. mundo. Tá, Meu Meu filho, nosso Filho. mundo. Nosso Eu vi mundo. um esses dias também, assim, que só por essa parte, né, que é perdido na montanha, o filho se perde na montanha, assim. Assistam que tem uma parte lá que vocês vão reconhecer o que é esse filho ter a força do pai junto com ele, perdido na montanha. Eu acho que está Você na minha assistiu listinha lá essa? para ver. Ainda não assisti, mas está na minha lista. Eu não sei se você tinha comentado alguma coisa, mas Eu comentei, assim, esses dias, eu falei, olha, vale acho a que pena foi só isso. para a gente ver essa parte, É, assim. Inclusive tem uma parte que existe uma declaração desse filho para esse pai, desse pai para esse filho. Ah, então. quando você assistir, presta atenção nesse momento, então. E esse que eu falei também, dá para. Está bem conectado com esse tema aqui. Legal. Bem interessante. Helena, obrigado, viu, Marco, eu querida? agradeço novamente, viu? Eu não consigo ver, gente, comentário, eu não consigo nem ver. Hoje o Instagram pregou uma peça na gente, então é isso. Aí, se você conseguir deixar gravado, Pode deixar, eu aí vou tá bom? finalizar aqui, vou Muito finalizar e aí deve obrigada aparecer. e até breve. Seguimos com os nossos pais, então, especialmente hoje, próximo ao Dia dos Pais, É, então, olhar, né, com essa observação mais atenta, assim, de onde eu tomo essa energia que vem desse meu pai, como eu olho para esse pai e como eu posso, uma vez mais, me entregar ao amor que está presente também, que chega através desse pai. é isso mesmo. Obrigada. E um Valeu, feliz Dia dos querida. Pais Obrigado para a todos todos. aí. Obrigada a todos pela presença. Beijão. Até Tchau, mais. tchau. Beijo. Tchau.